Amém. Bom dia a todos. Irmãos, só alguns recados muito breves. No momento que a gente iniciar a nossa reflexão, evitar de andar o máximo possível. Claro, se você tiver uma necessidade aí urgente, pode fazer, fique à vontade. Você é livre, né? Mas, dentro do possível, tente evitar. A água está próxima ao Pedro, né, Pedro? Está lá do lado do Pedro. Quem quiser servir água, café. Tem café aí? Eu não sei, eu falei café, mas nem sei se tem café. Tem café aqui também. Vou pegar a blusa que eu fiquei com frio, gente. O senhor abriu a porta aqui, entrou um vento aqui, eu falei, só vou a blusa. Vai ver a ação, né? Não, não. Amém. Bom, cadê meu óculos? Não estou chegando nada mais. Tá vendo? Assim, vai ficando cego, né? Amém. Bom, antes da gente começar, a gente queria dar as boas-vindas quem nos está nos visitando. Seu nome? Deila. Deila, seja bem-vinda. Deila é a amiga da Michele. Conheceu a Michele? Tá. Ah, que legal. Que legal, Deila. Legal. Que bom, Deila. Seja bem-vinda. Eu não sei se eu lembro da Deila alguma vez. Você já veio alguma vez na reunião quando ela lá em casa? Não. Não, né? É porque tá de máscara. É bom andar de máscara? Ah, não. Então eu não lembro. É verdade. Porque é de máscara a gente não sabe, né? Aliás, há quem diga que andar de máscara é bom. Quando você está devendo, ninguém sabe quem você é, né? Você passa... Ninguém... E também tem um amigo da Dani, que na semana passada ele veio, né? E eu não estive aqui, mas queria conhecê-lo. Você é o Guilherme, né? Seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme parece que é meio forte. Você parece que é meio forte. Nós precisamos de uns caras fortes aqui, Guilherme. Seja bem-vindo, viu? Nós só tem gordinhos, já percebeu, né? Estamos precisando dos irmãos mais... E também um rapaz lá na porta, como é que você chama? Gabriel. Gabriel veio semana passada, não? Também primeira vez, né? Vê que a Nicole, amigo da Nicole. É seu amigo, Nicole? Que legal. Seja bem-vindo, Gabriel. Bom, a Ieda não pôde estar presente, a Ieda acabou de chegar de um plantão, ela fez 2 plantões, ela foi essa madrugada e chegou e fez um na UFA agora de manhã, chegou lá em casa, eu falei, amor, ela deve estar online nos assistindo. Depois, quem puder olhar se o áudio lá está legal, os pessoal por causa do microfone, né, que esse bicho fica na nossa frente aqui. Beleza. Para a gente poder conversar um pouco nessa manhã sobre a palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus pode nos instruir, eu costumo dizer que quando nós não somos expostos à palavra de Deus, é igual quem fica sem tomar banho. Já viu como é que alguém fica sem tomar banho, não? Se ele fica um dia, tá tudo certo, quase ninguém percebe, né? Se ele fica 3 dias sem tomar banho, né? Alguém do lado já percebe, já não consegue suportar tanto cheiro. Mas se ele fica uma semana sem tomar banho, nem ele suporta ele mesmo. Então, assim somos nós, quando não estamos expostos à palavra de Deus. Quanto mais distante a gente vai se tornando da palavra de Deus, mais fedorentos nós vamos nos tornando. Logicamente, é uma analogia, mas vai chegando um ponto que nem a gente se suporta mais. Não é verdade? Então, que bom que a gente está com essa manhã linda, esse dia frio. Eu não sei você, eu sou friorento, mas que dia bonito que Deus nos permitiu estar juntos para poder compartilharmos a sua palavra. A Rosângela leu para nós um texto no início, não sei quantos estavam aqui já quando ela leu o texto, mas nós vamos meditar algo semelhante ao que ela falou, que ela leu no texto, que está um texto lá em João. E eu quero, na verdade, se eu pudesse dizer sobre um tema dessa reflexão, seria que as últimas instruções de Jesus foram as primeiras. E se você, como um apaixonado nas escrituras, como eu, lemos João 3,16, todo mundo sabe o que está escrito lá, não é verdade? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Muita gente dá ênfase no texto aonde, pessoal? Né, que Deus amou o mundo. Mas a ênfase no texto está em quê? Na forma. Por isso que o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então não está falando que Deus amou o mundo. Está falando que da forma, da maneira. E qual foi a maneira que Deus amou o mundo?
Qual foi a materialização do discurso? Porque hoje em dia é assim, não é verdade? A gente fala que ama o irmão. E como é que a gente prova isso? Como? Parando de falar com ele, não é verdade? A melhor maneira de provar que a gente ama o irmão, né? Exclui do WhatsApp, tem todos esses problemas. Mas, como Deus, diferentemente de nós, é um Deus de palavra, ele precisou materializar o discurso, que foi a cruz do Calvário. Então, a forma como Deus amou não ficou apenas em um livro, não ficou apenas em um belo discurso de Aristóteles, de Platão, ou de quem quer que seja que passou pela história. Então, a forma como Deus amou foi impressionante. Mas, parece uma coincidência, se você ler João 16, 33, Jesus vai falar uma coisa interessante. Ele fala que tudo isso vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que legal. João 3,16 vai falar da forma como ele amou, da intensidade como ele amou, mas no João 16,33 Jesus dá um último consolo. E é disso que a gente vai falar hoje. Só que antes de Jesus, e aqui eu quero fazer um resumo bem rápido com os irmãos, antes de Jesus dizer essas palavras, quem diz o ditado aqui em Minas, né? Tinha passado muita água debaixo da ponte. Sabe essa coisa? Já havia tido muitas coisas até Jesus dizer isso. E sabe que hoje em dia, eu pelo menos, e o Paulo temos conversado sobre isso, que muitos de nós, de diferentes latitudes, longitudes que nós estejamos na relação com Deus, nós temos alguns desafios muito particulares. Todos nós temos. Todo mundo sabe onde o calo aperta, não é verdade? E nesses desafios que a gente encontra, muitos de nós fracassamos no sentido da nossa diligência, da nossa vida com o Senhor, porque nós estamos, de verdade, nos supondo, quando na realidade Deus nos conhece. E Deus sabe do que nós somos feitos. Deus sabe das nossas limitações, das nossas inconsequências, das nossas ausências, das nossas carências. E Deus sabe de tudo isso. Deus não, quando chamou o Dalton, Deus não pensou assim, Dalton, agora é o seguinte, você pisou no tomate, você está fora. Né? E a gente vê isso muito na história de Pedro, nas Escrituras. Pedro viveu muitas coisas ao longo da sua jornada que ficou evidente, que Jesus volta e meia chegava lá e falava, Pedro, pelo amor de Deus, até hoje, Pedro. Até quando, Pedro? Aí Pedro descobriu que um dia o Consolador viria e ele nos guiaria sobre todas as coisas. Mas, enfim. E olha só, então, rapidamente, os momentos, presta atenção nisso, os momentos que antecederam a cruz foram momentos terríveis. Só que o momento que antecedeu a cruz, para mim, que eu vou destacar para os irmãos, começou lá na concepção de Jesus, ou na encarnação de Jesus. Não sei quantos sabem, né? Mas a forma como Jesus foi concebido não foi a mesma forma que nós fomos concebidos. Ele foi gerado no ventre de uma mulher, mas a concepção de Jesus foi diferente. Ou seja, até para acreditar nisso já era difícil. Segue comigo para entender os momentos que antecederam a cruz, para vocês entenderem como que foi a trajetória de Jesus. E aí, meus irmãos, a concepção já foi um modo sobrenatural. O fato dessa concepção ser algo sobrenatural, ele não tem como ser explicado. Tem como, meus irmãos? Então imagina você, na época de José, querendo casar com a mulher talvez mais bonita do pedaço, que era Maria, devia ser uma jovem muito bonita, promissora. De repente, descobre que ela está grávida. E olha que você não tinha nem tocado nela. Foi difícil ou não foi? Explica isso naquela época. Sabe por quê? Maria, segundo a lei de Moisés, não merecia abraço. Ela merecia o quê? Pedrada. Mas a Bíblia diz que José, de alguma forma, recebe uma revelação de Deus, dizendo que aquilo que estava sendo gerado no ventre de Maria foi uma concepção feita pelo próprio Senhor. E José faz o quê, pessoal? O que ele fez, pessoal? Ele creu, pronto. Até aí é onde nós chegamos. Não tem mais o que fazer. Tá certo? E José creu. Agora, o fato de acreditar nessa concepção trouxe consequências para José? Pensa por um momento.
Ficou ou não ficou o corno da região lá? Ficou ou não ficou ali? Ou o corno lá passando lá? Olha lá. Ué, mas, gente, a Bíblia dá vários indícios que isso aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque se comprometer com Jesus vai trazer consequências. Sim ou sim. Se na sua vida não está tendo consequência, de duas uma. Ou você é um 007, que aqui é uma coisa e chega lá de fora é outra, tá tudo certo, e não tem consequência nenhuma. Tá? Ou você, de alguma maneira, já tem vivido e enfrentado momentos que você talvez não está entendendo por que essas coisas estão acontecendo. Mas vamos continuar, então. Na hora que Jesus estava para nascer, de repente, olha só, surge uma ordem de Herodes. E qual foi a ordem de Herodes? Quem lembra? Mata todo mundo, até 2 anos. Deixa eu te falar uma coisa, foi fácil ou não foi? Imagina a cena. Eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta eu nunca tive resposta. Eu vou jogar essa pergunta para você também ficar do meu lado, junto comigo, sem resposta. Quem era aquele que estava no ventre de Maria? Quem era, meus irmãos? Deus mesmo, encarnado, certo? Te pergunto. Um anjo veio a José e Maria e disse para eles fazerem o quê? Ir para o Egito. Para pensar. Pensa de verdade. Se aquele cara, não, que ele ventre era Deus mesmo, para que nós vai fugir? E eu te pergunto, se José não tivesse fugido, eles teriam matado Deus então, é? Pensa, pessoal. Para pensar. Imagina José, Deus não poderia fazer isso? Um guarda entrar na casa e não ver criança nenhuma. Deus poderia fazer isso? Poderia ou não poderia? Porque nós estamos falando de Deus encarnado. A pergunta é por que, então, José olha para Maria e fala, vamos para o Egito. E ir para o Egito, mesmo, naquela época, não era igual para Caldas Novas, não, viu? Era bem complicado. E outra, não era igual hoje também, que às vezes você faz uma mudança, você contrata uma empresa, põe no caminhão, você vai no carro confortável. Naquela época era um jumento, você amarrava as coisas, botava a criança no lombo e vão caminhar. E era caminhada de 200 quilômetros, 150. Imagina, gente, era fácil demais você crer naquela época, não era? Eu queria estar naquela época. Queria nem... Né? Mas beleza. Aí, o aspecto de José ter ouvido essa mensagem e ter ido para o Egito foi baseado em quê? Em fé. Porque ele acreditou nisso. Eu não sei o que aconteceria. Você sabe? Eu também não sei. Mas é aquelas coisas que a Bíblia não fala. E se ele tivesse ficado? Certo? Mas o que importa é que ele foi obediente. E ele creu no que Deus falou. E ele foi. Beleza. Então, a fuga para o Egito, que foi uma fuga, a Bíblia fala, inclusive, que foi uma fuga. Porque, já viu como é que a gente, nos filmes de polícia e bandido, polícia e ladrão, como é que funciona uma fuga? Alguém sabe, não? Fuga não é saindo, tô indo embora, tchau, meus irmãos. Não, uma fuga secreta, meio que escondido, porque senão eles poderiam matar aquela criança. Certo? Beleza, então, esse foi eu chamaria, esse momento, eu chamaria do ano inicial de Jesus. Foi quando tudo começou. Que começo bom, não foi não, meus irmãos? Esse é um jeito bom de nascer. Se você for ler mais adiante em João, mais adiante, vai dizer que até os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E não só os irmãos de Jesus. As pessoas chamavam ele como filho de quê? De fornicação. Está lá escrito. Você pode ler lá. Quer dizer, esse estigma não sumiu quando ele foi para o Egito, não. Imagina, ele voltou, o povo ficou lembrando. O povo lembra, eu lembro de você. E pode ser, meus irmãos, que muita gente acreditou que ele fugiu por causa de quê? De vergonha? Medo? Tipo assim, o que vão pensar da gente? A gente dá uma escapada, depois a gente volta. Tenho certeza, porque isso não sai da cabeça das pessoas. Eu sei quem é você, viu? Eu lembro da história quando vocês fugiram. Seu pai era apaixonado demais por Maria, não queria que a gente apedrejasse ela até a morte, por isso que ele vazou. Eu tenho certeza que isso passou na cabeça daquele povo. Quando chamaram ele de filho de fornicação, para mim, está muito claro isso. Beleza. E agora, pessoal, nós vamos para o segundo ano, para a segunda etapa na vida de Jesus, que alguns teólogos vão chamar de o ano da popularidade, ou o ano da estreia. Já viu quando vai estrear?
Geralmente, quando estreia, tem muita audiência, não tem? Tem aquele espetáculo, aquela coisa maravilhosa, fogos de artifícios, mas o ano da popularidade de Jesus começou assim, ó. O reconhecimento de um sumo sacerdote que não era reconhecido como sumo sacerdote. Quem lembra quem era? João Batista. E João Batista não era alguém que estava no templo pregando. E ele, segundo a Bíblia, Jesus vai mostrar isso, que ele era o sumo sacerdote da época, que deveria ser o sumo sacerdote, mas porque já havia uma corrupção no povo de Israel, naquela né, aquela coisa, os que condenavam Jesus, imagina, né? Os que apontavam o dedo. Imagina o tanto de problema que esse cara não tinha. E essas pessoas não reconheciam João. João pregava no deserto, não é deserto, como é que chamava o lugar lá, Paulo? Pregava no Jordão e lá no deserto. E lá haviam várias pessoas que começaram a acreditar no que João estava falando. A Bíblia fala que ele era um homem muito rude, vestia roupas de animais, comia um gafanhoto, mel, ou seja, era um cara extremamente rude. E, de repente, Jesus foi reconhecido por um sumo sacerdote não reconhecido. É uma boa forma de estrear, não é não? Olha o tanto de, tipo assim, grande valor você tem. Você foi reconhecido por nada. É mais ou menos isso. E aí, pessoal, de repente, Jesus, ao ser reconhecido por João Batista, ele toma uma brilhante decisão de escolher 4 pescadores. É uma boa forma de começar também a conquistar o mundo, não é? Não era melhor convocar 4 soldados? Mas ele chamou 4 pescadores. E depois desses 4 pescadores, ele escolheu 12. E se você olhar os 12 que ele escolheu, de verdade, não dá para conversar nenhum circo aqui lá. É uma, tipo nós, assim, ó, uma trupe pior que a outra. É verdade. Véio. E aí, de repente, Jesus escolheu esses 12. Imagina, um era cobrador de impostos, um era ladrão, o outro era pescador. Tipo assim, só tinha mala. Só tinha mala. E imagina esse Jesus andando com esse povo, caminhando ali nas regiões onde ele começa a pregar o evangelho. Imagina o tanto que o povo estava confiando nele. E aí, pessoal, a Bíblia vai dizer que depois que ele escolhe os 12, há um momento na história que, de repente, Jesus acalma uma tempestade. E aí, pessoal, Jesus começa a ficar famoso. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara não é um Zé Mané como a gente estava pensando. Só que Jesus acalmou a tempestade, e a Bíblia vai dizer na sequência, nesse ano da popularidade de Jesus, que Jesus faz um ato também, que é um ato quase impossível, humanamente falando, que ele ressuscita a filha de Jairo. Lembra disso? E ele ressuscita essa menina, e o povo já começou, rapaz, quem é esse que até os mortos obedecem? E o povo falou, rapaz, esse cara deve ser um cara muito especial. E, de repente, a Bíblia vai dizer lá nesse ano que Jesus envia os 12 a pregar e anunciar o que ele estava fazendo, para que mais pessoas pudessem, de fato, reconhecer que Deus, então, tomou uma decisão incrível, que foi se encarnar como um homem, como um de nós. Beleza. E agora, pessoal, nós vamos para o 3º ano de Jesus, que ficou conhecido como o ano da oposição. Aí começou o quê? Os problemas. Parece que não tinha problema antes, né? Vocês entenderam que o problema começou agora? Não. Sempre existiu o quê, pessoal? Desafios. Beleza. No ano da oposição, quando começam os problemas, vai dizer que João foi morto. Lembra de João Batista, que reconheceu Jesus? Foi assassinado. Lembra como ele foi assassinado? Alguém lembra, não? Decapitado. Então, imagina a cena, então. Você que estava montando uma equipe para conquistar o mundo, de maneira super, assim, super poderosa, extremamente, a estratégia, imagina esse cara, desculpa a expressão, mas quem aqui teria coragem de convidar Jesus para fazer uma estratégia para sua empresa? Imagina a estratégia de Jesus. Aí aquele cara que reconheceu Jesus, que foi João Batista, acaba de ser o quê? Degolado. Ele foi decapitado. E porque ela vai dizer que Herodes, que tinha um caso com a mulher do seu irmão, né? E ele tinha medo de João Batista, a Bíblia vai dizer que ele temia João, a mulher de Herodes, e lá vai dizer que essa mulher, né, possuída por o espírito de Jezabel, pede a cabeça de João numa bandeja. E o cara obedeceu.
Gente, que forma difícil. Imagina Jesus falando para os outros assim, olha, faça como João Batista e me siga. Eu duvido que ia entrar nessa história. É ou não é verdade? Beleza. Logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus faz outro milagre. E fala que ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 3 peixinhos. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 6 que aquele povo que olhou ele fazendo isso, falou, rapaz, é ele. É claro que é ele, é óbvio que é ele. Ele quem? O Messias, que deveria vir ao mundo. Mas reconheceram ele por causa de quê? Hã? Exato. Mas reconheceram também, Dani, por causa que a barriga estava o quê? Vazia. E aí Jesus, quando olha isso, se você for ler João capítulo 6, no próprio João capítulo 6, eles querem matar ele no fim da conversa. Lá tá, toda a conversa, o diálogo. Começam fazendo dele rei, depois começam a desconfiar, mas esse não é o filho de José? Olha lá a história. Você não é aquele cara que fugiu? E no final fala, cara, esse cara tá, tipo assim, não vamos seguir esse cara é louco. E Jesus prontamente olha para todo mundo, imagina essa cena aqui, e fala assim, tem mais alguém para ir embora? Mostrando a grande preocupação que Jesus tinha de encher a igreja. Imagina. Tanto que ele estava desesperado. Porque, vamos falar a verdade, para começar bem, não dá para começar com 5.000 homens fora mulher e criança? Era muito melhor começar com 12. Bom, é ou não é verdade? Era uma estratégia muito mais prática, fácil, inteligente. Mas Jesus não pensa, talvez, como a gente pensa. Mas, enfim. Aí, vai dizer que Jesus andou sobre o mar, outro milagre sobre a natureza, porque ele completamente desafiou qualquer possibilidade da física. Ele tira qualquer... Explicar isso fisicamente é quase impossível, mas vai ter gente que vai tentar explicar. Vai falar que tinha uma ilha ali, né, por baixo, e ele era muito inteligente, então, como ele era pescador profissional, ele sabia onde ficava o uso, né? E aí ele podia andar num lugar que tinha terra. Sabe essa coisa? Lá no Rio Amazonas tem muito isso. Tem um rio, de repente tem uma ilha no meio do rio, assim, né? Pode ser que alguém... Isso. Só que esquecer que tinha uma tempestade também. Então, imagina como é que vai explicar isso. Mas, enfim. E aí fala que Jesus, depois, alimentou outra vez 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu sempre achei que foi uma vez só, mas é 2 vezes Jesus faz o mesmo milagre. Enfim. Depois vai dizer que nós já estudamos sobre isso, o que significou isso, Jesus se transfigurando. Quando Jesus faz isso, ele mostrou para alguns dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, quem realmente estava dentro daquela capa, ou dentro daquele corpo, que era o Logos encarnado. Mas não vou falar disso. Depois Jesus ressuscita Lázaro. E por que Jesus ressuscita Lázaro, gente? Alguém sabe, não? Porque estava morto. Óbvio. Tem como ser, né? Mas ele estava morto e ressuscitou Lázaro. Mostrando que... Eu só estou mostrando para vocês a cadência da história. A cadência da história. Não são boas notícias. A cadência da história vai mostrando que só tinha problema. É o povo com fome, é o povo com medo, é o povo que estava morto, é o povo que estava sozinho, solitário, e Jesus veio acompanhando essa história. Outro ponto, vai dizer que Jesus abençoa as crianças. E por que Jesus abençoou as crianças, gente? Alguém sabe, não? Porque naquela época a criança não era nem contabilizado como ser humano. Jesus, quando faz um reconhecimento das crianças, é para mostrar, em termos de cultura, a maneira como Deus pensa sobre as crianças. Porque naquela época a criança era um peso morto. Porque ela só dava o quê? Despesa. E o pai torcia para que o menino morrer até antes do 12, porque passou dos 12 aí podia trabalhar, carregar as coisas, já carregava com menos, mas virava uma mão de obra qualificada e barata. Então, Jesus abençoou por isso. Outro ponto, Jesus de repente passa e cura um cego de nascença, que era o Bartimeu, lembra? Por que Jesus curou o cego, gente? Hã? Porque ele não enxergava, ué. É meio óbvio, né? Mas ele curou um cego. Por quê? Porque Jesus vai mostrar que tem muita gente que vê, mas não enxerga. Tem muita gente que acha que viu Jesus, mas não sabe nem reconhecer o J de Jesus. Acha que sabe. O cego Bartimeu, sendo cego, reconheceu que aquele homem que estava passando era o filho de Davi, ou o Messias, sendo cego. E tem gente que vê hoje, mas não consegue enxergar que o Messias já veio. Continuando. Vai dizer depois que Jesus salva um ladrão. Quem era o ladrão? Zaqueu.
um cobrador de impostos, segundo a Bíblia, era um pária, ou seja, uma persona não grata no seu próprio povo. Sendo judeu, escravizava, roubava dinheiro do seu próprio povo. E vem Jesus e senta com esse tipo de pessoa. E como é que está a popularidade de Jesus já? Hã? Como é que tá? Dá para botar no Instagram e falar, me curta? Compartilha? Dá? Não dá? Não dá. Beleza. Aí, pessoal, entramos na última semana de Jesus, a semana final. A semana final começa com uma entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus pegou um carro importado, na época era um jumento, emprestado, e entra na cidade. Isso para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. E aí vai dizer que Jesus entra, ao entrar ele amaldiçoa uma figueira. Rapaz, só notícia esquisita. É ou não é verdade? De repente, Jesus purifica o templo, porque o templo, imagina a bagunça que não estava esse templo. Imagina o escândalo que estava esse templo. E aí Jesus segue. Jesus, então, unge os pés dos seus discípulos. Lembra quando Pedro entrou em crise? Falou, que é isso, Jesus? Como assim você vai limpar meus pés? Jesus, pelo amor de Deus, o povo está olhando, Jesus. Eu falei tão bem de você. O que eles vão pensar do cara que eu falei que é você? E vai dizer que Jesus fala assim, Pedro, se não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro vira e fala, então lava o corpo inteiro, Jesus. Foi o que está escrito. E Jesus falou, baixa a bola, Pedro. Também não é tanto, não. Você já tem sido lavado pela palavra que temos dito. Mas o Pedro não está preocupado com Jesus. Pedro está preocupado com quem? Com ele mesmo. O que eles vão pensar de mim, Jesus? E o Jesus está tão preocupado com o que os outros vão pensar, você não tem ideia. Beleza. E aí vai dizer, então, mais na sequência, que começam, então, a conspirar contra Jesus para matá-lo. E depois disso vem a ceia, que nós conhecemos tanto, que foi no aposento alto, Jesus chama os seus discípulos e faz a última ceia. E essa ceia só teve coisa boa, não é verdade? Vamos lá. Nessa última ceia, fala que Jesus conforta os seus discípulos. E por que ele confortou os discípulos, pessoal? Gente, e Jesus conforta os seus discípulos porque o contexto já estava perigoso. Já era um problema andar com Jesus. Falar que era da turma de Jesus era a mesma coisa de falar que você é amigo do Fernandinho Beiramar hoje, mais ou menos. Que você é do PCC, já viu? Primeiro Comando Capital. Ou seja, é uma coisa perigosa andar com Jesus. E vai dizer que Jesus acalma os seus discípulos, conforta os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos já estavam desesperados. Só que de repente Jesus fala que vai morrer ainda. Tipo assim, parecia, Jesus já não está fácil. Você me traz uma notícia dessa? Uai, Jesus, você devia ter me falado no dia que você me chamou quando eu estava trabalhando pescar, ué. Tanto é verdade, meus irmãos, que quando Jesus morre, Pedro voltou o quê? Ao trabalho. Imagina que desespero. O cara pode ter feito uma conta, perdi 3 anos, podia ter pescado 3 anos e ganhar dinheiro. Porque 3 anos dá com ele. Mas enfim. Aí, pessoal, vai dizer que Jesus conforta seus discípulos, depois vai dizer que Jesus intercede em João capítulo 17, você vai ver lá que Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, falando, pedindo ao Pai, rogando por eles. Depois nós temos o Getsemane, que foi um momento de muita alegria para Jesus, tanta alegria que fala que ele suou sangue, tamanho desespero que ele se encontra naquele momento, quando ele fala, Pai, se for possível, passe-me esse cálice, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Segue o texto, nós vemos que Jesus foi preso e foi julgado injustamente. Não é verdade? Lá vai dizer que os judeus não poderiam matá-lo, segundo a lei, mas eles entregaram para os romanos, para Pilatos, porque Pilatos poderia executá-lo. E lá vai dizer que Pilatos insistiu várias vezes para não executar Jesus, porque não achava nele o quê? Culpa nenhuma. Mas os judeus encontrou um monte de culpa nele. Mas isso era para cumprir o que estava escrito, que o julgamento de Jesus foi um julgamento o quê? Falso. Aquilo não deveria ser daquele jeito. Mas demonstrando o quê? Que um ser humano é. E aí segue o texto. Então, Jesus foi crucificado. Você conhece a história, não vou entrar nessa história. Jesus foi sepultado e vai dizer que ele ressuscita ao 3º dia. E depois ele confirma a sua ressurreição. E depois ele faz uma grande comissão. Ele comissiona os seus a viver tudo isso que ele viveu. E ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos para mim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito.
E aí a gente vê a assunção de Jesus Cristo, Jesus foi levado ao céu, glorificado, e aí continua a história. Ai, demorou, né? Mas enfim, esse foi o grande triunfo a respeito de Jesus. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Que parece que não é essa história que o mundo está contando, pelo menos a igreja está contando para o mundo. Porque existe tanto triunfo na conversa dos pregadores atuais, que quando eu olho para a história de Jesus, parece que eles estão falando de outro Deus. A sensação que eu tenho é que quando eles estão falando nas igrejas, eles estão falando mais de Pilatos, do que de Jesus. Alguém que conquistava, que levantava espada, que matava as pessoas. Sabe essa conversa? Que eu e você, eu e Deus somos a maioria, que aqui não tem falha, aqui é só você levantar a mão que as coisas acontecem. Sabe essas conversas? Parece que ela não se enquadra no Evangelho de Jesus. Porque se você, como eu fiz um resumo rápido, pegar toda a história de Jesus, de verdade, parece que as notícias não são legais. Nós cantamos aqui, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu não vou fazer isso para a gente não expor ninguém. Mas se a gente perguntasse aqui qual é a mensagem da cruz, provavelmente alguns não saberiam nem dizer o que é a mensagem da cruz. Eu vou te falar aqui que a maioria das pessoas vão falar que Deus o quê? Que Deus é amor. Não, melhor. Que Deus me ama. Não. Me ama. E porque Deus não pode viver sem mim no céu, ele mandou Jesus para me levar. E olha, Jesus, eu tenho que ir do jeito que eu quero. Tem que ser carro importado, casa na praia, sem enfermidade. Tem que ser do jeito que eu quero. Dinheiro na conta. Irmãos saudáveis, legais, muito bons para mim. Porque se não for, também não quero brincar desse negócio. Sabe aquela coisa de não ir mais para a igreja? É isso. Porque parece que essa conversa não tem nada que ver com a conversa de Jesus. Ou é só eu que penso assim, gente? Fala a verdade. Gente, nunca se viu tanto coach na igreja como nos dias atuais. Aliás, o coaching, desculpa quem é coach, tá tudo certo, mas eu tô falando isso da igreja, tá? O coaching nada mais é que um ser humano que é behaviorista. O que é behavior? Comportamento, certo, Michele? Em inglês, né? Behavior nada mais é que alguém que estuda o quê? Comportamento. Só que esses caras estão preocupados em te ajudar a mudar o quê? O comportamento. Mas a natureza continua de quê? De um porco. Porque na história bíblica, no Evangelho de Jesus, um ser humano só pode ser transformado por meio de quem? De Cristo mesmo. Ah, mas o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós estamos aqui para glorificar e agradecer a Deus, porque nós não podemos fazer mais nada que isso. Porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, porque eu já fui evangélico, entrei por essa porta um dia com um problema. E eu fiquei sabendo que aqui parece que tem um Deus que resolve o problema, então eu entro. Esperando que esse Deus possa solucionar um problema. Só que o problema que eu quero que ele solucione, nem de longe, mas nem de longe, é o problema real que deveria ser resolvido. E nós sabemos qual é esse problema. A história que eu contei de Jesus mostra muito desse problema. O ser humano tem vários problemas, mas talvez o pior deles é quem ele é. Aliás, o ser humano só dá fruto daquilo que ele é. Então, eu me lembro o Paulo conta essa história que uma irmã chegou, ô Paulo, eu não sei se foi para o Paulo, se foi para o Vitor, não lembro quem foi. Eu queria perguntar para você assim, se fumar é pecado. Sabe essas perguntas? Gente, de verdade, se fumar fosse o problema, Deus não teria permitido uma fábrica desse tamanho igual tem aqui em Uberlândia ser criada, pelo amor de Deus. E eu lembro que a resposta foi assim, meu irmão, você quer fumar? Então fuma. Mas como assim? Então eu posso fumar? Não é que você pode fumar. Mas se você quer fumar, pode ser que você seja dessa árvore. Sabe essas árvores? Que faz o que quer? Para agradar a carne? Para agradar o que eu quero? Tá tudo certo. Se você é isso... sabe, Tiago, eu tô com vontade de pular na lama. Ué, mas se você tá com vontade, então pula, porque vai ser um porco. Se você tem natureza de porco, porco vai para onde? Para lama, ué.
Mas eu nunca vi alguém falar assim, sabe, Thiago? Eu queria não adulterar contra minha esposa. Eu queria ser um cara assim, que tem consciência de quem é em Deus e quero fazer o que é certo. É pecado fazer o que é certo? Sabe, ninguém faz esse tipo de pergunta, né? Não, a gente vai pergunta assim, será que trair minha mulher é pecado? Será que sonegar imposto é pecado? Sabe essas perguntas? Aí me lembro da resposta do John Piper para um jovem que perguntou para ele se fazer sexo antes do casamento era pecado. E a resposta do John Piper foi incrível, porque ele falou assim, você está na luz ou nas trevas? E ele falou assim, que é isso? E olha que pode ser que esse jovem cantava na igreja, sim, eu amo a mensagem da cruz. Por quê? Porque é bonita a música. Mas não tem nem ideia porque está cantando. E o John Piper vira para ele e falou, então você sabe a resposta, por que você está me perguntando? Não, mas eu queria entender. Eu falei, então tá. Aí ele explicou que era luz e trevas, de alguma forma, na maneira dele, e o jovem falou, então pode ser que, não sei se eu estou tão na luz. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, quem está na luz sabe. Esquentou. Quem está na luz sabe que está na luz. Quem está nas trevas não sabe. Entende a diferença? Entende a diferença? É simples. E aí, o João Pai virou para ele e falou assim, mas se você está nas trevas, faça isso. Transe com a sua namorada. Pode? Ele falou, não, você está condenado mesmo, porque ninguém vai para o céu porque deixou de deitar com a namorada. Como ninguém vai para o céu, como ninguém vai para o inferno, porque deixou de deitar com ela. Porque ambos os casos têm o mesmo problema, excluir Jesus da conta. Faz sentido ou não faz? Porque isso atribui virtude a um homem, a um ser humano pecador e caído, e não a Deus, e não a obra da cruz. Por isso que, como eu falei, tem gente que continua cantando eu amo a mensagem da cruz, mas não sabe o que é a mensagem da cruz. Beleza, e aí, pessoal? Existe uma característica em Jesus, para mim, que é impressionante. Que Jesus, ele tinha uma habilidade, não só de falar a verdade, porque isso era intrínseco dele, porque ele era a verdade, mas ele tinha uma habilidade de falar o quê? Quem arrisca? Quem arrisca, pessoal? O que eu vou falar agora pode parecer um tanto óbvio, mas eu espero que você não entenda de maneira tão óbvia assim. Mas Jesus tinha uma enorme competência e habilidade para falar a realidade. Você falou isso, Tiffany? E por que eu estou falando isso? Presta atenção nisso. E por que eu estou falando isso? Se você viaja na história, lá nos confins da Terra, lá no início, sempre teve alguém contando uma história. Sim ou não? E hoje é diferente? Não. Hoje, nos dias atuais, quando você vai estudar os coaches, né, os caras que falam de coach, o grande desafio deles é perceber que as pessoas estão numa guerra, e é chamada guerra de percepção. Cada um vê o mundo de acordo com como ele vê o mundo. E esse mundo que ele enxerga, e aqui, ó, tem aqui o Gabriel, tá lá o Guilherme, tá aqui o Paulo, da Deila, tá aqui o Silas. E pode ser, pessoal, eu já fiz essa brincadeira com vocês, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual que é a cor desse estojo? Fala para mim. Guilherme, que cor que é? Gabriel? Vermelho. Mas se eu perguntar para vocês assim, qual que é o tamanho dessa caixa? Pequena, média ou grande? Fala aí, Guilherme. Para você, dele. Para você. Pequena, é para você, Gabriel. Para você, Silas. Para você, Arthur. Para você. Para mim é grande. Para você é médio. Sabe por que para mim é grande? Porque eu estou mais o quê? Perto. Estou te falando uma coisa. Se isso aqui, presta atenção nisso, se isso aqui fosse uma verdade absoluta, se é que é uma verdade absoluta, você concorda que cada um de nós deu uma interpretação para isso? Esse é o problema. E o problema na história, quando você pega estudar Aristóteles, Platão e tantos outros pensadores filosóficos da época, todos eles deram uma interpretação para a verdade. Sem exceção. O problema é quando a verdade vai falar. Porque a verdade é uma pessoa na Bíblia. Jesus disse, eu sou não uma verdade. Eu sou a verdade.
E quando a verdade abriu a boca para falar, eu acho que naquela época as pessoas não tinham ideia do que ele estava falando. Tanto se você ler João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, você vai ver que Jesus falava para as pessoas, até no 16 o pessoal fala, agora você fala do jeito, mas entende. Porque você estava falando por figura ou por parábola, mas agora parece que você está falando mais, de maneira mais direta. E agora eu te entendo. Porque naquela época de Jesus, imagina, você está andando com a verdade do seu lado. Assim. Uma coisa é você saber da verdade, outra coisa é você andar com ela. E essa verdade tinha duas pernas, tinha dois braços, tinha um pescoço, tinha dois olhos, e ela caminhava. E o problema quando a verdade vai falar de si mesma é um desafio. O problema é que a maneira como Jesus materializou o discurso foi como? Foi como, meus irmãos? Cruz do Calvário. Eu tenho dito que se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, ele seria o maior farsante da história. Se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, ele seria o maior mágico ilusionista da sua época. Que fez cego ver, que fez comida aparecer, que fez coxo andar, que fez ressuscitar morto. Ele seria o maior mágico ilusionista da época. Mas porque ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele tinha autoridade para falar tudo o que ele falou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não tem nada que ver, mas nada que ver, com o pensamento oriental e com o pensamento ocidental. Nada, esquece, deleta isso. Porque quando, a gente falei com o Paulo essa semana, né? Quando você olha para o pensamento ocidental, onde a gente está, é um pensamento metamente influenciado por pensamentos aristotélicos e platônicos. Metamente. Uma sociedade racionalista, materialista, ou seja, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Nós temos a sensação na nossa sociedade que alguém que tem dinheiro está o quê com Deus? Está bem, as coisas estão dando certo. Mas quando as coisas o cara está quebrado, está em pecado. Qual o seu pecado, meu irmão? Isso é fruto de um pensamento esotérico. Pensamento grego. Filosófico, não só filosófico, mas assim, racional, meio óbvio, sabe aquela coisa? O problema é que quando você pega isso que eu acabei de falar, põe na história de Jesus aqui. Cabe ou não cabe? Não tem jeito. Só que Jesus também não tem nada a ver com o pensamento oriental, que é místico, espiritualista. Sabe aquela coisa que o cara vai andando, ele sai de carro e fala assim, olha, eu vou sair, se tiver um gato em cima do meu carro, porque eu vou ganhar muito dinheiro hoje. E aí ele pensa assim, olha, eu vou chegar lá, eu vou ser uma pessoa de muito sucesso. Se não for nessa vida, vai ser nas outras que eu vou ter. Esse é o pensamento oriental. Karma, reencarnação. Sabe esse pensamento? Portanto, quando a gente olha para o evangelho não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de pensamento. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Quem é que gosta de política? Igual eu. Vamos lá. Foi uma pergunta bem assim, mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Os dois pensamentos que predominam-se no mundo hoje é o socialismo e o capitalismo, certo? Tem outros? Não sei. Mas deve ter. Olha só, mas o que predomina são os dois. O socialismo, o que é o socialismo? Alguém sabe, não? Sim, mas olha só, eu anotei o que eu acho. Se está certo também é uma percepção, né? O socialismo, ele se utiliza da desgraça alheia para benefício de alguns déspotas. Vou te dar um exemplo. Eu estava vendo esse dia uma matéria mostrando que em países que têm um pensamento mais voltado para a esquerda, comunista, assim, quando tem uma batalha, uma guerra, a primeira coisa que eles fazem é pegar as mulheres e crianças para na frente, assim. Isso mostra o tanto que eles são heróis. Tipo assim, né? Tipo assim, você vai matar mulheres e crianças, vai? Aí você vai, aí você vira as costas e manda um míssil. Sabe? Eu já tive amiga assim. Você ia para cima dele para brigar e no outro depois dar uma porrada. Já viu esses amigos? Mais ou menos isso. Mas aí a gente olha para o capitalismo. Aí a gente olha para o... Então, o que é o socialismo que eu falei? Para benefício de alguns déspotas. E o capitalismo?
Não, eu escrevi aqui também. Se utiliza do sofrimento, não, perdão, se utiliza do esforço alheio para o benefício de alguns poderosos. Presta atenção nisso. O evangelho não tem nada a ver com isso. Sabe por que não tem nada a ver com isso? Porque no evangelho se utiliza do sofrimento de uma pessoa para o benefício de todos. Eles vão dizer algumas frases que todo socialista chega ao poder, né? Que quando chega lá, se apaixona pelo dinheiro e faz a mesma coisa que os seus irmãos capitalistas fazem. Porque no final de tudo, olha só, de tudo, eles sofrem do mesmo mal. Sabe qual que é o mal? É a meta. No final, a meta é quem, meus irmãos? O homem mesmo. Então, se você um dia, se alguém te perguntar o que é a mensagem da cruz, lógico, existe N maneiras de responder isso. Mas não existe outra forma mais simples de dizer que o evangelho da cruz é a glória de Deus mesmo. É a maneira como Deus encontrou de nos ensinar a negar a nós mesmos, tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo. O problema, pessoal, em sã consciência, quem vai querer seguir um cara com o histórico de Jesus? Por isso que na igreja os coaches estão mentindo para o povo, falando que ele é mega power poderoso, que com ele não há dificuldade, que com ele não há lutas. Basta você declarar que vai... Sabe essas macumbas evangélicas? É a mesma coisa. Por isso que é sério. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Por isso que Jesus não chamou 5.000 pessoas. Porque Jesus, no final do João capítulo 6, vai dizer, tem mais alguém para ir embora? Jesus não estava disposto a mentir para as pessoas. E ele estava totalmente comprometido em falar a realidade para as pessoas. Só que tem uma coisa. Já viu gente falar que tem gente que gosta de ser enganado? A Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer ao Timóteo, que nos últimos dias as pessoas pagariam os pregadores para ouvir o quê? O que elas querem ouvir. Porque tem gente que gosta de quê? Ser enganado. Só que o problema é, eu vou te falar um problema. O problema é que a segunda-feira vai chegar. A terça também chega. E quando você pega o que o povo está falando e põe na vida prática, não funciona. Não encaixa. Ai, o meu problema era a minha mulher é feia. Tem gente que pensa assim. Aí você pega o MC Kevin, que tinha um monumento de mulher, pulou do prédio, tentou pular, tava com outra mulher. Você viu que desgrameira aquilo lá? Que não é aquilo lá, ué. E outra, detalhe, e ainda enterram com honras. Era uma ótima pessoa. Porque isso mostra como que a sociedade está pervertida. E Jesus, presta atenção, foi crucificado como um bandido. Um maldito. Tem alguma coisa errada com a sociedade. Mas não pode falar, né? Então, pessoal, olha só. Como eu mencionei, se você começa lendo João capítulo 14, que são as últimas instruções, porque ficou 14, 15, 16, são as últimas instruções de Jesus. No 17, ele começa a interceder pelos seus irmãos. Ele começa com as últimas instruções, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Não entenebreça o seu coração. E aí, meus irmãos, credes também em Deus e também em mim. E ele vai continuar, na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse dito, não teria dito, né? Mas ele começa as últimas instruções dizendo, não se turbe o vosso coração. Por que Jesus disse isso? Pensem. Sabe que eu fiz essa pergunta para mim mesmo lendo o texto. E eu fico imaginando alguém quando vai instruir alguém sobre algo. Eu já dei instruções na minha empresa, para as pessoas que trabalham comigo, para alguns médicos que eu dou consultoria, para alguns dentistas que eu dou consultoria. E instrução é para prevenir algo. E Jesus não estava prevenindo as pessoas somente por conta da crucificação. Ele também estava instruindo as pessoas para a vida.
Então ele começa falando, não se turbe o vosso coração. Quando eu imagino que turbar o vosso coração está muito associado ao ceticismo. Não se torne cético quando você se deparar com as coisas. Não olhe as coisas na sua perspectiva, porque da maneira como você olha as coisas, pode ser que não traduza uma realidade. Quantas pessoas, ao compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, virou para mim e falou, cara, mas você é muito pessimista. O mundo está evoluindo, sabia? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Presta atenção nisso. Lembra do filme do Matrix? Que o Neo toma a pílula? Eu vou pegar aquilo como analogia, porque é mais ou menos aquilo. Tem muita gente que foi envolvida por um contexto, uma informação, que acha que está tudo bem. E para mim não existe uma estratégia mais poderosa de Satanás do que essa. Isso é a mesma coisa, pessoal, de alguém que está com câncer, vai no médico, e o médico fala assim, isso é uma leucemiazinha. Fique tranquilo. Tá tudo bem. Doutor, mas não tem que tomar... Que remédio? Esses remédios tem... Eles põem coisa de vaca, de boi nesse trem. Esse trem mata mais do que... Vai para casa, vai dar tudo certo. E isso é tão verdade que tem uma história... Essa história eu conto porque traduz isso que eu quero dizer. Eu tenho um tio aqui de Uberlândia, vou falar o nome que tá gravando aqui, e ele teve um problema de vista muito sério. Pressão alta, uma coisa assim, ele foi num oftalmo, o oftalmo falou para ele, olha, você tem que parar de beber cerveja, senão você vai ficar cego. Porque a cerveja vai aumentar a sua pressão e vai te levar à cegueira. Ele falou, não, eu vou procurar uma segunda opinião. Aí ele foi procurar uma segunda opinião, o segundo falou a mesma coisa para ele, e tinha que parar de tomar cerveja e tomar um colírio, e passar um colírio especial para não ficar cego. Meu tio não se contentou, procurou uma terceira opinião. E a terceira opinião falou para ele assim, nessa, pode beber cerveja. Faz o seguinte, no dia que você beber, você dobra a dose do colírio. E ele falou para todo mundo que o melhor médico é o terceiro. E as pessoas estão desse jeito. Ela vai numa igreja e fala assim, o que você tem para mim hoje? Olha, eu estou olhando aqui, Deus tem um propósito para você, deixa eu ver. Ah, você vai ser um homem muito rico, viu? Gostei da conversa. Acho que vou ficar por aqui. Eu falou aqui. Gente, não é assim, gente. O problema é que quando você se deparar, presta atenção com isso, no dia que você realmente se deparar com Cristo, a conversa dele não é essa conversa. A história dele não é essa história que te contaram. O que Jesus veio fazer não foi o que contaram para você que ele veio fazer. Porque, de alguma maneira, você, em algum momento, até paira na sua cabeça qual a necessidade de um Salvador. Tá tudo bem, ué. Tem emprego, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem saúde, tem uma esposa, tem um filho. Mas para que Salvador? E eu vou dizer por quê. Porque você, assim como eu um dia, vivia uma falsa ilusão do mundo. Uma falsa percepção da realidade. Por isso que Jesus era mestre em realidade. Eu estava dando um treinamento um dia, e um médico virou para mim e falou assim, você é formado em quê? A pergunta dele foi uma pergunta irônica, porque eu estava batendo nessa questão de quem é o ser humano, no meio do treinamento. E eu virei para ele e falei assim, eu sou formado em realidade. E ele falou, como assim? Que curso é esse? Não, é o curso da vida. Você olha para o mundo e vê como o mundo é. E aí, pessoal, presta atenção, por permissão de Deus e não por intenção de Deus, Deus permite algo que aconteceu agora com a gente. Essa pandemia louca que a gente está vivendo. E isso deixa em evidência quem realmente o ser humano é. Esses tipos de catástrofes revelam o pior do ser humano. Sabe aquela coisa de falar assim, olha, vai acabar o papel higiênico, viu? O cara sai, chega no supermercado e compra um carro de papel higiênico. Aí você fala, bicho, você não vai fazer o número 2 assim, até Jesus voltar, não é possível. Mas porque o cara vive o quê? Até um falso cristianismo. Gente, eu fico imaginando José recebendo a notícia que Pilatos estava matando todas as crianças.
Eu vou te falar uma coisa. Nós ainda não experimentamos o que eles viviam. Você não tem ideia do que é um cara levantar de manhã e falar assim, não, vai matar todas as crianças porque as crianças estão matando. Eles vai criar uma teologia para isso, tá? Fica tranquilo. E Pilatos também criou. E já tem que matar todos. Hã? Herodes, perdão. Herodes criou. E eles vão criar uma teologia para nós para matar todas as crianças. Estou dando um exemplo, tá? Porque as crianças estão propagando vírus. Estou dando um exemplo. Aí, meu amigo, você não sabe o que é você ter que esconder seu filho. Os judeus experimentaram isso na época do nazismo. Coisa próxima a nós. Só que hoje em dia, em alguns locais da África, da Ásia, tem gente vivendo a mesma coisa. Só que aí não sabe. Aí nem pensa, porque a gente está o quê? Protegidos. A gente está numa bolha achando que está tudo bem. Só que Deus sabe que quando você entra no quarto, fecha a porta, o que rola lá dentro? Ele sabe das angústias que você experimenta, dos dissabores, das dificuldades, do desespero que você entra. Mas quando você vai para o Instagram, tá o quê? Cara, e vou te falar mais. Talvez não existe nada mais prejudicial para a nossa geração do que isso. Eu dou consultoria para muitos médicos que bombam no Instagram. Mas eu sei o que passa dentro da casa dele. Do sofrimento, da angústia, do desespero. Só que nós estamos dispostos a mostrar só o que está bem. Para que eu vou mostrar o que está mal? Né? Só que Jesus não fazia isso. Jesus sempre, de alguma forma, tinha a preocupação de trazer a realidade. Por isso ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Por quê, gente? Porque eu e você, como alguém que conhece a ele, vamos enfrentar dificuldades. Sabe por quê? Porque no último versículo do capítulo 16, as instruções de Jesus foi: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem aflição, meu irmão? Tem luta, meu irmão? Então, olha só. Jesus, ele é um tipo de médico que, quando vai dar notícia, ele dá notícia. Talvez a notícia como ele dá seja mais amorosa. Não seja um pé na porta. Já viu, Pedro, esse pé na porta? Mas ele chega para o cara e fala assim, é leucemia, e na minha experiência, é um mês de vida. O que eu faço? Credes em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. É a conversa de Jesus. Porque no evangelho de Jesus, Jesus nunca, presta atenção no que eu vou falar, nunca prometeu facilidade. Ele prometeu companhia. Agora, se você quer uma vida fácil sem companhia, é outra igreja. É outra mensagem. É outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. E sabe por que Jesus falou isso? Primeira coisa, eu até descrevi aqui. Jesus sabia o verdadeiro sintoma da sociedade. Porque médico, quando faz anamnese, aquelas perguntas iniciais, é para descobrir o que ali? A causa raiz do problema. Porque o cara chega com dor de cabeça, se o médico for ruim, ele te dá um AS. Mas se o médico for bom, ele vai pedir 2 exames, 3 exames, fazer um monte de pergunta, queixa, para de repente falar, não, é um tumor no cérebro. O problema é muito pior que uma dor de cabeça. A dor de cabeça é apenas um sintoma. E tem muito crente que só está tratando sintoma. Ele continua achando que o problema é a mulher dele. Ele continua achando que o problema é o marido dele. Ele continua achando que o problema é a falta de emprego, ou a falta de recurso, ou a falta até de saúde. Quando que o problema dele não tem nada a ver com isso. E aí, pessoal, Jesus sabia que essa condição do homem, de alguma forma, por estar nas trevas, esse homem jamais poderia ter noção do que é estar na luz. Porque quando você quer achar uma coisa no escuro, o que você faz? Acende a luz. A não ser que você seja um ninja, que sabe onde tá, né, que entra as coisas. Não, mas quando você precisa encontrar uma coisa, você acende a luz.
Mas quando você está nas trevas, você não tem nem ideia onde você está. É o que Jesus está dizendo. Segundo elemento, Jesus sabia do ceticismo que perduraria ao longo da história. É ou não é verdade que eu e você, vamos falar a real aqui, em algum momento da nossa jornada com Cristo, titubeamos, fraquejamos, pensamos até desistir. E pode ser que seja para o bem ou para o mal. Por exemplo, tem gente que fica muito bem de vida, financeiramente falando, e também aparta. E tem gente que fica muito ruim também e aparta do mesmo jeito. Porque a meta desse indivíduo é quem? A sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento. O problema, meu irmão, se Jesus pensasse como eu e você, ele não teria ido para a cruz. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Presta atenção, que seja feito a tua vontade e não a minha. Se Jesus pensasse como eu e você, ele não teria subido na cruz. E eu te pergunto, se ele não tivesse subido? E aí, meu irmão? O problema é que tem muita gente na humanidade, na sociedade, que não sabe que Jesus subiu na cruz. E principalmente, o porquê Jesus subiu na cruz. E a gente continua cantando, sim, eu amo, a mensagem da cruz. 3. Jesus, apesar da excelente notícia de que sua missão estava sendo completada, porque a sua missão, a Bíblia fala que ele veio para esse dia, que era a crucificação, ele não amenizou a situação de seus discípulos. E ele disse, no mundo tereis aflição. E aí, meus irmãos, eu já imagino o desespero daqueles homens naquele lugar, e vem Jesus e ainda fala que vai morrer. Eu imagino que naquele meio ali devia de ter de tudo. Uns achou que ele estava querendo contar papo, tipo assim, ai, autopiedade. Sabe aquela coisa da autopiedade? Eu não é que tem irmãos que falam assim, nossa, deixa eu contar minha vida para você, e começa. Aí no final você olha assim, o que você quer com isso? Ah, você pode me ajudar? Sabe essa coisa? Autopiedade? Pode ser que alguém que estava ali no meio de Jesus pensou, ixi, tá falando isso para ver se a gente gosta mais dele. Tá falando isso para ver se a gente, né, fica mais empolgado com ele. Outros podem ter pensado assim, ué, mas eu não sabia que esse homem era suicida, não. Sabendo que vai morrer, por que não vai embora? E pode ter sido outro que falou, rapaz, esse cara é dos nossos mesmo. É chapa quente. Mas será mesmo que ele vai morrer? Rapaz, deve ter tido de tudo ali no meio. Mas Jesus poderia dizer, né? Olha, vai ser só uma mortezinha. Calma, não é nada demais, não. Eles vão cuspir, vão bater. É uma cruzinha lá que fica no gol. Ninguém quase nem vê, porque o gol né, é muito alto, mas as pessoas não conseguem nem enxergar, não vai nem saber que é eu. Calma. E depois eles vão matar, mas é só um segredo, tá? Eu não vou morrer. Eles vão achar que eu tô morto, mas assim, eles vão falar depois que é ressurreição, mas calma. Eles vão ficar até com medo depois que ressuscitar. Gente, Jesus não fez isso. Jesus chega para os caras e fala, vocês terão aflições. E ponto. E aí, meus irmãos, eu peguei um texto do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, 24, que ele disse assim, agora, vírgula, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu só estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo entendeu o que Jesus, a mensagem da cruz. E a maneira como o apóstolo Paulo disse isso, ele disse, ainda me resta completar no meu corpo algumas aflições que Cristo não sofreu. Tem mais? Nossa. Assim você me mata, né? Mas ué. É como diz a canção, né? Mas olha só. Isso. Se você ler os capítulos 14, 15 e 16 de João, você vai ver que quem estava com Jesus não estava entendendo nada. Por isso, não se assuste se você estiver entendendo hoje também. Se naquela época, com Jesus, eles não estavam entendendo, quem dirá nós hoje? Lê lá. O que esse cara está dizendo? Nossa, e fala que eles murmuravam com o outro. Nossa, mas
Que é isso que ele está falando? Aí vinha Jesus, que era Deus, sabia o que o povo pensava. Eu sei que vocês estão perguntando. Os caras falam, rapaz, ele fala mais baixo, porque parece que ele escuta até pensamento. Deus fala que ele sonda e conhece os pensamentos, então ele é Deus. Véio. Então não adianta você pensar uma coisa e achar que, ai Deus, desculpa esse pensamento. Não, ele já viu. É verdade? Então, olha só. Interessante que hoje também as pessoas não têm noção das palavras de Jesus. Entende isso? E não sei se faz sentido o que eu estou falando. Naquela época eles não tinham noção. E hoje? Também não. Porque também não tem. Por isso que quando chega um cara igual eu falo para vocês que você vai ter aflição e é para você se regozijar com isso, rapaz, é lógico que eu não vou voltar aqui. É óbvio que eu não vou voltar. Porque eu quero um lugar que me traga o quê? Outra realidade. Isso. Eu quero uma coisa mais light. Talvez por isso, e aqui o Paulo vai entender, talvez por isso, alguns irmãos nossos de outras comunidades, outras igrejas, têm sofrido tanto. Igrejas que offline, quando eu falo offline é presente, né? Tinha 10 mil pessoas. E agora vai fazer as reuniões, tem 10 conectados. 15 conectados. Sabe por quê? Porque talvez passou a vida inteira mentindo para o povo. Na hora que a realidade chega, meu irmão. Ó. Lembra que Jesus, isso é interessante. Quando Jesus morre, acontece uma série de eventos. Certo? Pedro volta a pescar. Outros vão embora. Uns ficaram lá no pé da cruz, foi João e Maria, João, né, e Maria, sua mãe. Mas tem dois discípulos que aconteceu algo super interessante. Lá fala que eles foram em caminho para onde? Quem lembra disso? Emaús. Alguém sabe o que é Emaús? Não. Caldas Novas. Ué. Emaús na época era conhecida como a cidade das águas calientes. Era uma cidade de turismo. Você ia para dar uma volta. E lá vai dizer que nesse caminho, imagina a cena, rapaz, esse negócio de Jesus é aqui nada. Vão curtir, não sei, eu estou supondo que era para Emaús. Você não vai para Emaús para ficar olhando, né? Não é, Pedro? Imagina, você não vai para Caldas Novas, boa, que piscina quente, mas não vou entrar. E eu vou tirar uma selfie e não falar que eu não vou entrar, para humilhar o povo, tá lá, que não veio. Então, meu amigo, esses caras estavam indo com uma boa intenção, né? Imagina a cena. Fala que Jesus, de repente, se põe no meio deles. Pof! E lá vai dizer que eles nem sabiam quem é aquele cara. E aí, aquele cara que estava no meio deles começou a dizer várias coisas. E lá vai dizer que eles nem tinham, tipo assim, rapaz, e Jesus? E eles falam assim, aquele Jesus? Mataram ele. Rapaz, não tinha nem um choro assim, sabe aquele choro fingido? Mataram ele. Mas vamos embora. Não é nem isso, velho. Mataram ele. Que conversa? Rapaz, e tudo quando é Emaús. Mas aí, beleza. E fala que Jesus, quando chega no lugar, os caras fica com a gente. É tarde, né? Você como um viajante aí, fala, beleza, vamos ficar. E diz que quando Jesus parte o pão, algo é revelado a eles. Que aquele jeito de partir pão era diferente. Eu tenho hora que eu acho que nós só seremos reconhecidos quando aprender a partir o pão. De verdade. Tem um mistério no partir o pão. Porque tem gente que parte o pão assim, tá bom, vai, toma o seu pedaço. Mas tem gente que, antes de partir o pão, glorifica a Deus. Dá graças a Deus. E por essa graça, nós agora temos a possibilidade de partir algo. E aí eu parto e sirvo primeiro. Eu não sirvo você primeiro, não eu primeiro. Lembra dessa condição. Exato. E sabe o que é interessante? Que quando eles reconheceram Jesus, fala que Jesus desapareceu do meio deles. E um virou para o outro. Nossa, você lembra quando a gente estava vindo? Ele falava umas coisas, mexeu tanto comigo, e o outro, nossa, comigo também. Vamos voltar? E vazaram para Jerusalém. Mas foi assim, eu faço meio teatral, mas foi desse jeito. Imagino que um outro pode ter falado assim, mas não, já pagou a estadia, não vai, vamos esperar uns 2 dias na volta. Tem gente que é assim com Jesus. Tem gente que é assim na vida. Prioridade. Qual é a sua? Tem disso? Tem disso? O problema é que
Se você não está tendo aflições, que eu acho muito difícil, tá? Você não está tendo, sendo um redimido de Cristo, de duas uma, meu irmão. Ou você não está comprometido com Jesus, você é só um pseudo-cristão, certo? Ou você já aprendeu a lidar com isso. Você já aprendeu a conviver com isso, que as aflições faz parte do cotidiano de alguém que realmente e verdadeiramente conhece o Senhor. E sabe por que um crente sabe que tem aflições? Porque Deus fez você enxergar o mundo da maneira como o mundo verdadeiramente é. Você, diferentemente talvez de alguém que está no mundo, como nós um dia estivemos lá, passou a enxergar o mundo como o mundo é. E não como o mundo como Aristóteles via, Platão via, e outros pensadores filosóficos no mundo. E olha só. E por último, quarto ponto. E estou indo para o finalmente. Eu falo isso para a gente gastar mais meia hora depois. Jesus pede, na minha opinião, a coisa mais difícil para o cristão. E ele te pediu: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha só, eu anotei na minha anotação aqui. De tudo que Jesus nos pediu, provavelmente o mais difícil seja ter bom ânimo. E o motivo pelo qual ele nos pediu para ter bom ânimo, ele fala: porque eu venci o mundo. Mas isso não é tão palpável. É, na verdade. É uma coisa, eu venci o mundo. Fala, e o Brasil ganhou 5 Copas, eu não ganhei nada com isso. Ou alguém ganhou? E aí, meus irmãos? Sabe por quê? Sabe por que é tão difícil ter bom ânimo nesse mundo? São as minhas anotações aqui, eu vou ler minhas anotações aqui. Porque nós muitas vezes queremos ganhar o mundo. Jesus quis vencer o mundo. E o nosso problema está na perspectiva. Porque a sua perspectiva nunca foi e talvez nunca será a de Jesus. Enquanto você quer ganhar o mundo, Jesus quer vencer o mundo. E sabe que não existe mensagem mais perigosa para o mundo do que a mensagem de Jesus. Por isso que se ele viesse hoje, matariam ele de novo. Imagina uma sociedade que vive completamente satisfeita. O marketing entraria em prantos, em desespero. Queria tentar te pegar tudo quanto é jeito. Pela escassez, por vários motivos. E você fala, tá, mas eu estou completo em Cristo. Não, você não pode ter completo em Cristo. Não, mas está faltando um carro. Você pode ter um carro melhor, porque você merece. Esse é o discurso. Você fala assim, nem só de carro viverá o homem. Mas, né? Não está na Bíblia. Isso é uma coisa que eu inventei agora. Outra coisa, a nossa alegria está associada a momentos circunstanciais. A alegria de Jesus estava associada aos seus sofrimentos. Entende que a perspectiva é diferente? Paulo vai dizer que nós deveríamos ter motivo de muita alegria por passarmos por muitas tribulações. Cara, não é isso que eu queria ouvir, ué. Eu vim aqui para ter um ânimo. Depois, o mundo nos diz que para sermos alegres, deveríamos conquistar, possuir e ter alguma coisa. Jesus, porém, nos disse que deveríamos nos alegrar nas perseguições. Conta-se uma história que John Wesley, passados-se 30 dias, não sofreu uma perseguição. E fala que ele andando no cavalo, ele ficou revoltado, preocupado, se ele estava mudando a mensagem. Ele falou, tem uma coisa errada. E a história conta que ele desceu do seu cavalo e ajoelhou e disse, Senhor, estou fazendo algo errado, eu mudei a mensagem. O que está acontecendo que faz 30 dias que eu não sou perseguido? E a história conta que passava um carreteiro, aqueles vendedores ambulantes, próximos, e viu o Wesley. E com raiva de Wesley, pegou um tijolo e jogou no Wesley. E passou perto da cara dele assim. E ele fala que ele levanta e fala, Deus, obrigado por ouvir minha oração. Montou no cavalo, foi embora. Só que hoje, meu irmão, o crente se passar por um resfriado, ele quer abandonar a igreja. Revoltado. Sabe por quê? Isso demonstra a nossa superficialidade como cristãos. Imaturidade
infantilidade. E tudo que tem ad aí vai junto. Porque nós somos pessoas de papel, frágeis. Qualquer coisinha, vou embora. Toma guarda. Não quero mais. Gente, de verdade, eu tenho preocupações se Jesus se revelasse a nós cada vez mais da maneira como ele poderia se revelar. De verdade, eu acho que eu posso falar até de mim. Eu não sei se eu estaria preparado para isso. A conversa de Jesus não tem nada a ver com a conversa que as pessoas estão dizendo, mas nada, absolutamente nada a ver. Outro ponto. O mundo quer nos oferecer fama. Jesus nos oferece uns aos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente quer a aceitação do mundo, enquanto Jesus nos dá uns aos outros. Só que às vezes uns aos outros não é suficiente. Eu quero mais. Outro ponto. O mundo nos oferece uma falsa segurança. Que está tudo bem, está seguro, certo? Jesus nos prometeu companhia. E ele não prometeu segurança. Ele prometeu companhia. Porque estar na companhia de Jesus, verdadeiramente, é estar seguro. Mas se tem uma pessoa que pode morrer nesse mundo, é alguém que está com Jesus. Mas até para nós, quando fala que alguém vai morrer, nossa, meu Deus. Faz campanha, jejum, né? Por quê? Porque para nós a morte é outra coisa. Para Jesus, é outra. Olha só. Por que falamos, então, de ter bom ânimo? Por que falhamos, perdão, em ter bom ânimo? Primeiro, ainda não temos, claro, a verdadeira condição humana. Isso eu falo toda a pregação, eu estou repetindo. Nós continuamos míope a respeito de quem nós somos. O mundo já falou várias vezes quem você é, de várias formas. Mas a maneira como Jesus fala, que na minha opinião é a verdade, a maioria de nós ainda estamos achando que tem uma fagulha de bondade no ser humano. Nós falamos sobre Tomás de Aquino essa semana, né, Paulo? Lá no século XII, XIII, como Tomás de Aquino trouxe que o homem caiu, mas o intelecto dele não. O homem tem algo, uma fagulha de Deus dentro dele. Isso corrompeu a história. Só pelo cara ter pensado isso. O homem não. O homem, segundo as Escrituras, ele é um delinquente. Ele é um inimigo de Deus. E é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Queria ter outras notícias. Eu queria que fosse diferente, mas é o que a Bíblia diz. Deus não morreu por homens bons, santos, imaculados, puros, justos. Deus morreu por assassinos, bandidos, delinquentes. Por isso eu e você estamos sentados aqui. Como se a gente fosse alguma coisa antes, né? E o que a gente é agora só é possível nele. Por isso, quando a gente fala que nós não somos nada, tem gente que, né, Paulo, acha que a gente criou a teologia do nadismo. É porque o ser humano foi criado exatamente para isso, para a glória de Deus, e não para outra coisa. Segundo ponto, não temos claro o que se passa no mundo espiritual. Outro ponto importante. Nós não temos ideia do que está acontecendo aqui agora, no mundo espiritual. Se tem demônio aqui, se tem capeta aqui, se tem anjo ali, nós não temos ideia. E pela falta de nós não entendermos isso, também corrompe a nossa possibilidade de ter bom ânimo. Tanto é verdade que eu nunca vi algo tão bom na vida do crente quando começa a aparecer uns capeta na casa dele. E eu tô falando lá de casa, hein? Rapaz, você vai esfriando, de repente aparecem uns capetas. Opa! Firme? Não é verdade? Ou eu tô mentindo, gente? Quando os filhos começam a ouvir coisa, quando os filhos começam a falar que tem demônio, aí os pais falam, opa, não tem que orar mais. Aí garra na oração. Se nós pudéssemos enxergar o mundo como Jesus enxergava o mundo espiritual, rapaz, eu duvido que você ia ficar sem ânimo. Você ia levantar orando, dormir orando, comer orando, conversar orando. Por quê? Porque isso nos trazer o quê? A realidade. E nós estamos dispersos. E nós estamos achando que as coisas acontecem, tipo assim, aleatoriamente, ao acaso. E Jesus sabia que isso não era assim. Eu passei por um episódio parecido com o que você acabou de falar. Eu acordei assim, de madrugada, e meus meninos eram pequenos. E eu comecei a sentir umas coisas ruins, uns arrepios. Eu fui lá, peguei o dedão do pé na hora. Acorda aí que o bichão tá aqui. Ele já levantou falando de mim. Mas é verdade. É desse jeito. É isso mesmo. Outra coisa importante. Por que falhamos, né, em ter bom ânimo? Porque somos convenientes, mais do que dependentes.
Nós somos uma geração de conveniência. Vou explicar o que significa isso. Eu vou quando é conveniente. Eu participo quando é conveniente. Eu oferto quando é conveniente. Tudo eu faço por conveniência e não por dependência de Deus. Eu não vou nem falar de dízimo e oferta para não causar escândalo. Porque na vida prática do ser humano, o ser humano aprendeu a ser conveniente. Eu sou seu amigo por conveniência. Eu sou seu irmão por conveniência. Eu vim aqui por conveniência. Ou seja, o que eu vou ganhar com isso? Só que na história de Jesus, na relação com Jesus, o crente não faz por conveniência. Ele faz porque ele é dependente de Deus. Ele não depende nem do salário dele, que por acaso ele ganha. Ele é, de fato, alguém que vive em completa dependência de Deus. E como eu não vivo completamente dependente de Deus, eu não tenho bom ânimo. Porque dependendo da circunstância, eu mudo. Beleza, meus irmãos? Então, pergunta para a gente encerrar. Talvez o crente, ele deveria ter uma tabelinha. Já viu quando o cara vai preso, ele vai colocando os dias assim na parede? Né? Eu acho que o crente podia ter uma tabelinha também. Por exemplo, quantos perseguidores você tem? Você põe lá. 1, 2. Não vale pôr a mulher, os filhos. Isso não é perseguição, não. Isso é aflição. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Olha só, outra coisa. Em quantos conflitos você entrou no último ano? E conflito que eu estou falando não é porque você deixou de pagar alguém, não, viu, gente? Isso é outra história. Quando eu falo em conflito, por amor a Cristo. Quantos conflitos você teve que entrar? Quantas pessoas, talvez você tenha que falar, olha, o que você está dizendo vai contra aos meus princípios e valores que estão no reino. Então, por causa disso, mas como assim? Eu estou te pagando. Isso aconteceu agora com um doctor. Uma médica do Rio de Janeiro. Eu liguei para ela para desfazer o nosso contrato de consultoria. E o nosso valor de consultoria é um pouco alto. Né? Eu julgo ser alto. E ela virou para mim e falou assim, mas você não pode fazer isso. Eu falei, como é que é? Você não pode cancelar. Quem você pensa que é? Eu pensei comigo, nossa, se ela soubesse como é que Deus pensa sobre mim, né? Ela falaria coisa muito pior, né? E eu pensei para ela, falei para ela, falei assim, olha, eu posso, aí. Existe um contrato exatamente para isso, para dizer que quando você não quer, você sai. Eu também não quero, eu não saio. Não, mas eu estou te pagando. Eu falei, então, a prostituta já foi. Né? Eu não sou mais uma prostituta. Eu não ando mais pelo dinheiro. E ela para entender isso? E para ela entender isso? Um cara estava abrindo mão de uma consultoria de 100 mil reais. Como é que ela vai entender isso? Como que ela entende isso? Porque as pessoas não veem o mundo como Cristo vê, tá vendo? Só que, irmãos, isso é sério. Quantos conflitos você tem entrado? Outro ponto, quantas ofensas você recebeu nos últimos anos? Não é por coisa que você causou, não. Tipo assim, mal para as pessoas. Não, ofensa mesmo. Não gosto de ser. Não gosto de ser. Porque eu não gosto. Você é muito religioso, crente, metido. Você acha que você é o maioral. Não, eu não estou julgando você. Eu simplesmente estou vivendo, né, o que eu estou vivendo. Então, meus irmãos, quero encerrar mesmo, dizendo para vocês, animem-se. Animem-se. Parece uma mensagem tão difícil de animar, né? Só notícia ruim. E sabe por quê? Eu quero te dar um versículo para animar você. Jó disse no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Esse simples versículo deveria animar o seu espírito. Se esse simples versículo não animar o seu espírito, meu irmão, você tem dois problemas. Ou você não está na luz, ou você não conhece a Cristo e é necessário se arrepender e conhecê-lo. Ou você está a um passo de se apartar dele. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma pessoa nessa pandemia que deveria estar feliz, era o crente. Mas é o que está dando mais vexame. Porque quem não conhece a Cristo, está perdido, pelo menos compra uma cerveja, um churrasco, vai comemorar com os amigos.
E os crentes? Está depressão. Está desesperado. Não sabe para onde vai. Meu irmão, se você ainda, como crente, não sabe para onde você vai, você está precisando converter, porque não tem condição. Se tem alguém que sabe para onde vai, que tem noção de origem, de destino, é o crente. Então, na hora que você estiver conversando com uma pessoa, a pessoa fala, não, o mundo está difícil. Tá, mas tem de bom ânimo. Cristo nesse mundo, ele vai entender o que você vai falar. Aí não quer falar, mas o que você quer dizer com isso? Você tem uma horinha para conversar comigo? Aí você vai explicar para ele o evangelho. Por que você está dizendo isso? Então, meu irmão, que seja a sua maior desculpa, mas que seja a sua maior aflição, não vai convencer Jesus do contrário. Ele nos alertou muito antes sobre tudo isso. O problema é que pode ser que eu e você estávamos enganados, ou queríamos realmente ser enganados, nós pagamos para ser enganado, porque eu sei como pago para ser enganado. Eu vou no lugar onde eu sei que eu vou ser enganado. É fácil, eu sei. Nós sabemos uma igreja que fala de dinheiro, sabemos uma igreja que fala de prosperidade, nós sabemos uma igreja que fala de saúde, nós sabemos onde está. É só ir lá só que lá a contribuição é alta. Mas você vai pagar. Jesus falou que isso ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, segundo a Escritura, nos deu uns aos outros. E durante as nossas aflições que a gente passe, e nós vamos passar, ou estamos passando, a companhia de Jesus, ela se dá por meio das relações com seus irmãos, uns aos outros. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante de todas as lutas que você está enfrentando, de verdade, eu não gostaria que você estivesse vivendo isso. Primeiro, eu não estou desejando isso para você. Mas isso é a realidade. É melhor nós encararmos o que é de fato do que vivemos a vida enganados. Mas lutarmos, passarmos por isso, faz parte da jornada de todo redimido. Olha para a história de Deus. Véio. Eu contei a história de Deus, que é a história de Jesus encarnado, pra vocês entenderem. Olha a vida desse cara. Que jeito que ele estreou. Véio. Ele nasceu já com o pescoço garantido já. Véio. O problema é que quando eu e você nos encontramos com Cristo, nós queremos uma vida que nem Jesus teve. Sendo Deus. Véio. E aí, meu irmão e minha irmã, não tem como dar certo. E com isso não quer dizer que eu e você não teremos momentos de alegria. O problema é que você e eu temos que entender o que é alegria para Deus. Alegria para Deus é viver quando você estiver passando um termômetro na sua vida. É que você está passando aflições. Um grande termômetro que você está vivendo perseguições. Esse é um termômetro, pelo menos para o apóstolo Paulo, pelos apóstolos e também para Jesus. Só que nos dias modernos, bons resultados significam uma boa relação com o Senhor. E pode ser que bons resultados na Bíblia signifique outra coisa. Completamente diferente. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você, para a gente poder encerrar esse tempo. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos lutas, dificuldades, Senhor. Mas o Senhor nos preparou antes para todas elas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que andamos enganados, que andamos com outras coisas na nossa mente que não o Senhor, que a nossa prioridade não tem sido a sua palavra, não tem sido a nossa relação com o Senhor. E em momentos difíceis, Senhor, nós queremos, como diz, abandonar o barco, Senhor. Por isso, Deus, anime o nosso espírito nessa manhã, Senhor. Anime o meu espírito, anime o espírito dos meus irmãos, Senhor. Para que nós possamos ter bom ânimo. Para que possamos andar nesse mundo animados, porque Cristo venceu o mundo. E nós sabemos que o nosso Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, possa fazer morada no nosso espírito, Senhor. Quantos de nós, nesse mundo, estão desesperados porque não conheceram a verdade? E Jesus disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não são as boas coisas que nos libertam, é a verdade. E o Senhor é a verdade.
Por isso, Deus, nos permita conhecer essa verdade cada vez mais, Senhor. Cada vez mais que essa mensagem ilumine os olhos do nosso entendimento e nós deixamos de ser não apenas ignorantes, Senhor, mas pecadores também. Por isso, Deus, estamos diante do Senhor, desesperados, angustiados, mas animados, Senhor. Alegres, porque as circunstâncias dessa vida, Senhor, não podem apagar, não podem destruir a obra do Senhor na cruz do Calvário e o que ela representa para nós por toda a eternidade. Esse lapso temporal dessa vida, Senhor, não se compara com a eternidade ao lado do Senhor. Por isso, Deus, nos dê ânimo até esse dia, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso ânimo, Senhor. Restaura a nossa alegria, Senhor. Que essas palavras de Jesus possam confortar o nosso coração e aquietar a nossa alma, Senhor. Diante de tantas dificuldades, de tantas notícias ruins, Senhor, nós queremos permanecer em Cristo. Queremos permanecer em Cristo, Senhor. Porque nós não temos para onde ir, Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, que toda angústia, que todo desânimo, que todo desafio que nós estamos enfrentando, que é real, que não é mentira, Senhor, possam ser vencidos pela consciência que nós temos de que o Senhor é, de que o Senhor fez e de que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque não há angústia nessa vida que possa superar o seu favor para cada um de nós, Senhor. Por isso, quando eu estiver lá na segunda-feira, Senhor, vivendo a minha angústia, eu possa me lembrar de que o Senhor e o seu Pai e o teu Espírito vieram e fizeram morada em mim, fizeram morada em cada um de nós. Por isso, Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque nós perdemos para Cristo. Ele nos venceu. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E essa é a esperança da glória. A esperança da glória é de um Cristo encarnado em nós. Mesmo que o nosso exterior se corrompa, que o mundo olhe para nós e veja que tudo fracassou, o nosso ser interior cresce em maturidade, em virtude, em conhecimento de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, apesar de nós. Graças, Senhor, te dou por meus irmãos, por essa manhã, por essa mensagem, por essa palavra, e que o Senhor possa, de fato, abençoar cada um de nós com essa consciência de quem nós somos em Cristo agora. E assim podemos dizer, temos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo, e porque Ele venceu, nós também vencemos juntamente com Ele. Isso é ser mais do que vencedor. É receber um prêmio de alguém que venceu no seu lugar. Graças, Senhor. Te damos graças pelas pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, Senhor. Que o Senhor seja real na vida delas. Que essa mensagem encontre lugar no seu espírito, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. No nome daquele que era, que é, que há de vir, Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
para sempre. Tem os teus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago, pela palavra. Eu creio que é de muito ânimo para todos nós. E também muito oportuna. Somente para avisar, queridos, a Renata não está aqui, ela está com as crianças lá no fundo, mas o próximo domingo, estive conversando com ela ontem, e me manifestando sobre uma iniciativa que tem surgido para poder falar da igreja perseguida. Não? Que tem um ministério que ela estava falando ontem, chama